Então nós temos aqui reator marca Siemens, certo? Tensões padronizadas para inversores 220 trifásico, 380 e 440, certo? Então essas impedâncias, preste bem atenção, ó. Essas impedâncias aqui, ó, ela deve ser calculado aqui de 2 a 4%, certo? Para entrada de inversores. Na saída você pode calcular até 5 para a saída, certo? Em série com motor. Na saída você pode calcular até 5%. Na entrada a impedância é de 2 a 4%, certo? Porque a queda de tensão máxima hoje no sistema solar, CA, no cabeamento CA, é 2%. Então você pode usar na faixa de 2 a 4%, como aqui o fabricante está ditando, certo? Frequência de 60 da rede. Então a seguir eu vou apresentar os cálculos para vocês, né? Como calcular o reator na entrada do inversor, certo? Ele está especificando aqui inversores, ele não está especificando se é um grid ou híbrido. É para todos os inversores que tem entrada CA, entendeu? Então a seguir eu vou passar os cálculos para vocês, como calcular reatores na entrada do inversor. Aqui embaixo tem a corrente elétrica, né? E o reator em milihenry, ele é dimensionado em milihenry. Então, ele serve para quê? Ele serve para ser conectado na entrada do inversores, para amenizar os harmônicos que vem da rede, né? A interferência eletromagnética. Então, para que serve os reatores? Serve para eliminar a interferência eletromagnética. As pessoas falam muito em harmônicos, certo? Mas na verdade o que existe hoje é a interferência eletromagnética, chamada EMI. Então já se sabe que o reator serve para eliminar a EMI, interferência eletromagnética, certo? Então na seguinte eu vou apresentar os cálculos para vocês, fique ligado aí, pessoal. Então aqui nós temos como fazer os cálculos. Nós temos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, então preste bem atenção. Então o primeiro passo, o que é que você vai calcular? Digamos que é um inversor de 15 kW, certo? Um inversor de 15, 380, trifásico. Então você vai, o inversor de 15, a corrente nominal é 22, certo? Mais ou menos 22, você vê lá na especificação, está mais ou menos 22 amperes. Você multiplica 380 por 1,73 raiz quadrada de 3, 22, dá 14,462 kVA. Certo? Isso aqui estou calculando a potência em kVA. Segundo passo, vou calcular a impedância, Z. Certo? Então, Z que é igual tensão ao quadrado dividido por kVA. Então, 380 ao quadrado dividido por 14,462 kVA é igual a 9,8 ohms. Agora eu vou calcular a impedância do reator. Então aqui você vai escolher 2%, 3%, 4% ou 5%. Então aqui a gente pode usar esse percentual aqui, certo? Então neste caso aqui eu estou usando 2%, certo? Se você quiser usar 3, você usa 4, você usa 5. Eu estou usando 2, certo? Então, impedância que é igual a 9,8 por multiplicar 2% dá 0,196 ohms, certo? Terceiro passo, indutância necessário por fase, porque ele é ligado em série, né? Então é por fase. Frequência da rede 60 Hz, calcular a indutância em Henry, que é H. Então, L de indutância. Então, qual foi o valor que a gente achou aqui da impedância? Foi 0,196. 0,196 barra dividido por
frequência 60 multiplicado 3,14 π vezes 2. Então você vai achar o valor de 376 radianos. 0,196 dividido por 376 radianos é igual a 0,00521 Henry. Agora eu vou converter o Henry para milihenry. Por quê? Porque os reatores eles são vendidos em milihenry e não em Henry. Então todos esses reatores são vendidos em milihenry, certo? Então para converter 0,00521 basta multiplicar por 1000 para encontrar 0,52 milihenry, certo? Então isso aqui é o reator para uma impedância de 2%. Preste bem atenção. Se você aplicar 3%, isso aqui vai alterando. Se você aplicar 4%, esse valor vai alterando. E se você aplicar 5%, esse valor vai alterando. Entenderam? Aqui, ó, se fosse 4%, por exemplo, 4%, aqui, ó, qual seria o valor da indutância? Então, ó, 4%. Impedância que é igual a 9,8 multiplicado por 0,04, 4% dá 0,392. Então, indutância L, 0,392 dividido aqui barra, radiano, 376 dá 0,00104. Milihenry, 0,00104 por 1000 dá 1,0 milihenry. Você vê que alterou, ó. Então passou de 0,52 milihenry para 1,04 milihenry. Tá vendo aí como altera? Então a proporção que essa impedância, o percentual vai aumentando, né? 2%, 3%, 4%, 5% vai aumentando o milihenry, certo? O permitido é até 5, certo? Você pode calcular até 5. Mas o mais usado é 2%, 3% e 4%. O 5% você pode usar na saída do inversor. Máximo. Na saída aqui, nós estamos calculando na entrada do inversor. Aqui, ó, presta atenção. Ó. Filtro de rede para ser conectado na entrada de inversores. Então, esses cálculos é para a entrada. Não confunda entrada com saída. Se você fosse calcular para a saída, digamos, o inversor para bobeamento, aí os cálculos é diferente, que eu vou apresentar na próxima aula. Aqui nós temos um exemplo aqui, que até apresentei na aula passada, esse inversor, né? Então isso aqui varia muito, ó. Para uma impedância de 5%, ele passa a ser 1,56 milihenry. Para uma corrente de 27 amperes, 100 metros, ó. Já entra a impedância do cabo aqui, esses cálculos é diferente. Esses cálculos aqui, isso aqui é o inversor na saída do inversor, não é na entrada, é na saída. Para quê? Para bombas submersas. Então eu fiz o cálculo de 5% a 1,56, certo? Se fosse a metade, 2,5, isso aqui cairia para a metade esse valor. Então isso aqui não é um valor real, assim, digamos. Real porque é 5%. Mas você pode calcular 2%, 3%, 4%, 5%, certo? Entenderam? Então aqui é para 100 metros o comprimento do cabo do motor para uma corrente de 27. Então o reator é 1,56 milihenry para uma impedância de 5. Preste atenção. Na aula passada eu passei para 0,2 milihenry. Era mais ou menos 2%. Mas está muito baixo. Então eu estou usando 5%, que é o máximo, que é 1,56. Certo? Entendeu? Então esse aqui é um reator para o motor que tem uma corrente nominal de 27 amperes. Ó. Entendeu? Aqui também, ó. Aqui, para eliminar a interferência eletromagnética da lâmpada LED, você tem que usar o que? Resistor e capacitor em série, mas em paralelo com a lâmpada. Está em paralelo com a lâmpada. Mas no mercado eles vendem esses
resistores e capacitores, pronto para ligar em paralelo com a lâmpada. Mas cuidado, isso aqui é de acordo com a potência da lâmpada. Você não pode usar, digamos, um RC para uma lâmpada de 10 para uma lâmpada de 20. Então você tem que fazer os cálculos para qual é a capacidade do resistor e do capacitor para ligar, dependendo da potência da lâmpada e o fator de potência da lâmpada. Certo? Aqui tudo é calculado. Então não adianta dizer para vocês aqui qual é o resistor e o capacitor, que eu tenho que fazer os cálculos. Estou apenas apresentando para vocês, que eu apresentei na aula passada, que você é obrigado a instalar filtro em paralelo com a lâmpada LED. Está aqui o filtro, mas você tem que calcular o valor do resistor e do capacitor, dependendo da potência da lâmpada e do fator de potência da lâmpada. Porque todos nós sabemos, a maioria das lâmpadas, quando você desliga, ela fica acesa. Certo? O que é isso? Interferência eletromagnética, EMI. Está aqui, ó, EMI, interferência eletromagnética. Certo? Então, para eliminar a interferência eletromagnética, você tem que instalar resistor e capacitor em série em paralelo com a lâmpada. Está em paralelo, ó. Certo? Aqui é filtro. Aqui também, ó. Aqui também, isso aqui é um filtro, ó. Mas para quê? Para inversores. Está lá na entrada do inversor. Certo? Filtro chamado filtro de rede, para ser conectado na entrada de inversores. Certo? Entenderam? Vocês aprenderam? Então na próxima aula, eu apresentei esse diagrama de bloco na aula passada. O que acontece se usar fio singelo sem reator X0? Interferência eletromagnética, né? Eu sei, eu não sei se você sabe. Todos os condutores elétricos, cabos elétricos singelos, são antenas transmissoras de MI. Certo? Então, para se eliminar o MI, interferência eletromagnética, você vai ter que instalar o quê? Você vai ter que instalar esse reator aqui, ó. Isso aqui é na saída do inversor. Esse reator é na saída do inversor. E esse reator na entrada do inversor. Os cálculos são diferentes. Esse cálculo para este reator é esse cálculo que eu passei aqui, ó. Certo? E aqui é para a entrada do inversor esses cálculos. Já se você for usar aqui na saída, os cálculos são diferentes, porque tem que entrar a impedância do cabo, a temperatura do cabo, tudo isso vai entrar nos cálculos, é diferente. A impedância do cabo, temperatura de cabo, então tem que entrar todos esses cálculos para se dimensionar um reator na saída do inversor, em série com inversor e motor. Certo? Vocês entenderam? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Você está no canal Luz Solar 120 graus elétricos. Muitos projetos elétricos que todos são meus e risco mínimo de regulamentação excessiva de energia solar, pois estou fora da rede. Certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tá bom? Eu espero ter ajudado a todos. Certo? Qualquer dúvida, tem meu contato aí, raimundoevangelista@gmail.com, correio eletrônico, Pix, raimundoevangelista@gmail.com. Então, eu espero que todos vocês ajudem o canal, pessoal. Não é só assistir. Vocês têm que ajudar o canal também, colaborar. Você vê que esses cálculos aqui você não encontra na internet. Você não encontra esses cálculos na internet. Esse cálculo aqui é importante. Aqui já está as fórmulas matemáticas. Você vai aplicando só os percentuais da impedância nos cálculos. E a corrente, calcular a potência aparente, a impedância. Para que serve isso aqui? Para se dimensionar reatores na entrada do inversor. Você pode até fazer pesquisa, perguntar para a inteligência artificial. Ela vai te dar uns cálculos assim por cima, certo?
Aí a pessoa vai fazer confusão. Aqueles cálculos que a inteligência artificial faz, ele pensa que serve para inversor na entrada e na saída e não serve. Entendeu? Esses cálculos aqui que eu fiz é baseado neste inversor aqui da Siemens, ó. Não é a inteligência artificial que me deu as fórmulas matemáticas, que me deu foi a Siemens. Aqui embaixo eu tenho a tabela de todos os reatores aqui embaixo, mas eu não posso apresentar. Por que que eu não apresento essa tabela que está aqui embaixo? Com as correntes nominal, os reatores, já tudo calculado. Por que que eu não apresento? Porque tem muita gente que se aproveita daquilo que eu estou apresentando e fica por isso mesmo e nem agradece. Então eu não apresento essa tabela, ela está aqui embaixo. Ela está tudo calculado. Então todos os meus cálculos é baseado na Siemens. Se você vê cálculo hoje no meu canal, é baseado na Siemens da Alemanha. Não é do Brasil. Todos os materiais que eu trabalho é da Siemens. Reatores, contactores, eu só trabalho com a Siemens. Certo? Então todos esses cálculos aqui, ele é baseado na Siemens. Certo? A Siemens é da Alemanha. Tá bom? Então até a próxima aula aí, pessoal. Dê um gostei e se inscreva no canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal.